Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco que nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, pastora, é? Os desafios da igreja em viver um avivamento. Vamos ao texto? Vamos ao texto. E é ele, Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, 8 e 9, depois 14 e 17. Se você puder acompanhar, diz assim a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. 8 e 9 diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vamos lá, 14 diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então nós, dentro desse tema, os desafios da igreja em viver um avivamento, pastora, nós queremos perguntar, primeiramente, o que é avivamento? Precisamos de um avivamento nos dias de hoje? Então, essas perguntas já vão trilhar aí um caminho que nós queremos chegar. Pois é, nós como metodistas, né? Hoje, a igreja metodista vive com o seu coração aquecido, né? Recentemente, agora dia 24, ontem, né? Tivemos aí a experiência de John Wesley, coração aquecido. E nós, metodistas, vivemos com o coração aquecido nos dias de hoje? Pastor, essa é uma boa pergunta, porque nós vemos as pessoas começam a dizer, nós estamos celebrando o dia do coração aquecido, nós estamos celebrando o coração aquecido. Nós só podemos celebrar o que temos, né? Amém. Então é uma pergunta muito séria para nós. Ou seja, nós como metodistas temos buscado, de fato, uma vida abundante e profunda no Espírito Santo? São perguntas, né? Para que a gente possa realmente deslanchar aqui, pastor, diante desse desafio ou dos desafios, né, da igreja viver um grande avivamento no tempo de hoje, ok? Então a nossa identidade, né, até uma frase que nós pegamos aí num videozinho, achei muito interessante, eu coloquei, a nossa identidade é um coração que queima por Jesus, né? Nós temos essa identidade. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja que está sonolenta, pastor, olha só, que está abatida e corrompida pelo pecado. Que coisa, essa né? Essa parte é assim muito forte, porque muitas vezes, pastor, nós vemos que as pessoas pensam assim, que avivamento é um movimento, que eu estou avivada se eu grito, se eu choro, se eu sapateio, se eu pulo, se cai no chão, levanta de novo, né? Mas muitas vezes as pessoas fazem tudo isso e não há uma mudança de vida. Então isso não significa avivamento. Avivamento não é um movimento, né? Mas eu acho muito forte quando diz então que o avivamento é quando renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta que está abatida, afetada, corrompida pelo pecado. Então aí há um avivamento, e isso é forte, pastor. Eu ouvi uma frase que até coloquei na pregação, pastor, que é revitalização onde já existiu vida, né? E Robert Coleman também diz o seguinte, que é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito, né? Isso é
avivamento verdadeiro, né? E nós estamos falando aqui, o primeiro texto que nós lemos fala, o primeiro versículo do capítulo 5 de Efésios fala de imitar a Deus, né? Imitar também a Cristo é um ensino claro nas escrituras da palavra de Deus, né? Deus é amor, por isso nós, como crentes, como conhecedores de Deus, né? Da palavra de Deus, devemos andar em amor. Deus é a luz, portanto, os crentes, todos nós devemos andar como filhos da luz. Deus é a verdade, né? Também Ele nos dá sabedoria, por isso os crentes devem andar em verdade e sabedoria. Então, os desafios para a igreja nos dias de hoje, para vivermos um avivamento, tem a ver, pastora, em andar, a ver com o andar, né? Que até eu coloquei. Aí, calma aí, segura essa palavra, andar, porque então em todos os trâmites do significado dela nós vamos entender como é. E segura essa palavra, andar, prosseguir. Que vem do grego, pastora, peripatel. Eu não sei se pronunciei corretamente, mas é assim, né? Que quer dizer o quê? Olha só, caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer o bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Olha só, que lindo, né? Então, como viver um avivamento hoje? Nós temos aqui 3 desafios, pastora Luciana, de como viver um avivamento como igreja. Só que eu compartilhar com você rapidamente, existe um segredo nas minhas orações. Porque a gente atravessa muitos tempos e nós precisamos continuar andando. Como diz aqui, os vários significados dessa palavra no grego, muitas vezes eu peço ao Senhor, quando vem uma situação que é nova, então eu peço, Senhor, ensina-me a me conduzir nesse tempo, porque eu não sei como seguir. Talvez esse seja um segredo muito lindo dos nossos corações. Como é que eu me conduzo? E aqui, dos significados é conduzir a si mesmo, com a graça de Deus, com a direção de Deus. Que lindo, né, pastora? Muito lindo. Então, o primeiro desafio que é andar em amor. Sim. De acordo com o texto, né, dos versículos 1 e 2, que Paulo escreve, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como em aroma suave. Então Paulo diz que devemos imitar a Deus em amor, ou seja, andar em amor, né? Isso denota, pastora, uma ação habitual, ou seja, uma prática em viver em amor. Sim. Eu frisei nessa parte quando o senhor pregou, dizendo o seguinte: Deus nos amou e nos perdoou. Deus amou você e te perdoou, né? Então, quem ama, sacrifica-se pelo outro. Eu achei bem interessante quando o pastor Kilson falou... Jesus fez isso, né, pastor? Fez isso na prática da coisa, não só de falar, né? Verdade. Então, o pastor Kilson até falou... vocês decoraram João 3,16 e quem estava ali presente na hora falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Aí ele falou, mas vocês, será que gravaram 1 João 3,16, né? Que aí então 1 João 3,16 vai dizer, nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Então, Ele nos amou, nos perdoou, sacrificou-se por nós. E nós? Verdade. A palavra também de Deus, em 1 João também, 4,8, vai dizer, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é muito importante. Então, esse é o primeiro desafio da igreja para que nós possamos viver um verdadeiro avivamento, pastor. O segundo desafio é andar como filhos da luz, que está nos versículos 8 e 9 que nós lemos. Paulo, antes um pouquinho de tratar, falar sobre esses versículos, ele está falando aqui dentro desses versículos, nós não lemos todos, pastor, ele está falando sobre santidade e que tem tudo a ver com avivamento, né? Ele menciona aqui uma lista até grande de pecados, de situações, né? Uma lista grande. Ele diz que por causa dessa lista, por causa desses pecados, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, ele vai falar o seguinte:
não sejam participantes destas obras, né? Ou seja, eu e você devemos andar como filhos da luz. Ele diz assim o versículo 8: pois no passado erais trevas, né? Mas agora sois luz no Senhor. Assim, ele vai dizer, andai ou vivei, né? Outras versões vão falar vivei, né? Andai como filhos da luz. Antes andávamos em trevas e éramos trevas, né, pastora? Agora estamos na luz e somos luz, então devemos viver de acordo com o que nós somos. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, né? Em Filipenses vai dizer que nós somos como luzeiros deste mundo. Olha só que interessante e que lindo, né? Então nós devemos viver de acordo com o que somos. A luz, ela vai fazer o quê, pastora? Iluminar. O que mais, né? Ela aquece também, né? Sim. Ela aponta a direção. Quando nós estamos na escuridão, ela acende a luz, você enxerga a direção, né? Avisa sobre perigos. E produz o quê? Vida, glória a Deus, né? E consequentemente, pastor, vai acontecer o quê? Um avivamento, né? E aí nós muitas vezes dizemos que estamos na luz, né? E não temos comunhão com o Senhor, né? O versículo 9 ele vai falar assim: aqueles que são da luz no Senhor, que eles devem produzir frutos luminosos, porque ele fala assim, ó, o fruto da luz consiste em quê? Aí ele vai dizer, em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, quando andamos na luz, automaticamente nós vamos produzir frutos da luz, que são bondade e justiça e verdade, né? Então, os filhos da luz precisam condenar também, pastor, olha só, as obras infrutíferas das trevas, né? Está no versículo 11, ele diz assim, ó, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, amados e amadas do Senhor, não devemos ser cúmplices, e sim, nós devemos reprovar as obras infrutíferas das trevas, porque nós estamos na luz. Então, aqueles e aquelas que não andam na luz, ele não pode dizer que tem comunhão com Jesus, com o Senhor. Sabe, pastor, eu lembrei de Noé, quando eu li isso aqui, dizendo que nós devemos condenar as obras das trevas. Às vezes a pessoa tem na mente assim, que é com palavras, né? Agora eu vou mesmo arrebentar, vou falar, vou condenar. Mas Noé, pela sua obediência a Deus, condenou o mundo. Porque ele, olha, uma coisa que ninguém poderia imaginar, por obediência, ele fez algo que as pessoas não conseguiam entender. E pela sua obediência ele condena o mundo, né? Então as pessoas olhando para você vão então ver as provas que são reprovadas, olhando para a sua vida, para a sua trajetória, porque você é um filho e uma filha da luz. Amém. Lá em 1 João, capítulo 1, 6 ao 7, diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, está dizendo aqui, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso Paulo vai dizer, pastor, lá no versículo 14, para que haja um despertamento. Eu acho que é por isso, porque muitas pessoas andam nas trevas e não podemos de forma alguma dizer que temos comunhão com Ele se andamos nas trevas. E ele vai dizer então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e ele vai falar que Cristo vai te dar luz, vai te iluminar, né, pastor? E isso é importante. Então nós vamos agora passar para o terceiro, pastor. Só um pouquinho, pastor. O senhor falou uma coisa na pregação que eu estava de olho. O senhor falou uma coisa, o seguinte, que às vezes as pessoas querem agradar as trevas, né? Para não criar um mal-estar e tudo. Aqui na minha festa, né? Vamos ter um louvor, mas também vou tocar aqui um Roberto Carlinhos para poder, porque meu tio gosta, meu pai gosta, né? Nós vamos ter refrigerante e suco, mas vai ter ali uma cervejinha porque o meu cunhado bebe, e aí então nós vamos fazer isso, aquilo, outro e tal. Então, às vezes a palavra do Senhor diz, queridos, que não há sociedade entre luz e trevas, não tem como. Eu sou mesmo de Deus e tudo, mas eu
os meus amigos dessa ideologia são amigos, então eu respeito, né? Pode fazer isso, vem para minha casa, traga o seu namorado, porque eu respeito isso, eu quero, ou seja, paz e amor, e a gente finda que não reprova a obra das trevas. E a palavra de Deus diz que se eu digo que sou da luz e ando nas trevas, eu sou um tremendo mentiroso. Meu Deus. Aí é complicado, precisamos repensar. Amém, pastor. Então, o terceiro desafio é andar em sabedoria e verdade, né? Sim. Nós vamos ver tudo isso dentro do capítulo, versículos, na verdade, 15 e 17. Paulo apresenta várias razões para andarmos de forma sábia, pastor. Ele vai falar, ó, a vida é curta. Está no versículo 16. Os dias são maus. Os dias são os maus, né? E também Deus nos deu uma mente para compreender sua vontade. Então nós podemos compreender a vontade do Senhor. Deus é fiel, pastor. Amém. Ele te deu uma mente para compreender a sua vontade. Está no versículo 17 isso aí, pastor. Então as pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Olha o que diz aqui os versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí ele vai dizer, remindo o tempo. Na NVI, pastor, eu falo assim, na versão NVI, né? Fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O verbo remir, pastor, me chamou muita atenção essa parte aí, né? Que quer dizer comprar de volta, né? Ou seja, ele está falando aqui no sentido de tirar o maior proveito do tempo. Ou seja, é comprar de volta, né? Tem um sentido aqui que a gente precisa tirar o maior proveito desse tempo que nós temos para Deus. E tempo aqui, a gente vê que é a palavra kairos, pastor. Sim. Que é o tempo de Deus, que se refere-se, talvez, no nosso momento aqui, o tempo oportuno de Deus para um grande mover de avivamento em nossas vidas, né? Pastor, quando teve uma mudança aí no nosso tempo, na quarentena, alguns frearam para um expediente, outros aumentou um pouco os dias de folgas, né? Nós tivemos algumas questões dos filhos, questão de escola, faculdade parou um pouco, veio mais para dentro de casa. Então nós ouvimos muitas propagandas de como usar o tempo. Preste muita atenção. Rapaz, Netflix está gratuita, vai entrar assim e tudo, agora vai ficar aberto, todos podem acessar. Olha aí, Satanás de novo, querendo nos levar para fora do Kairos. Sabe, agora eu vou assistir mais filme, eu vou jogar mais, né? Agora faz isso para brincar com as crianças, faz isso, aquilo, outro, e de novo. E aí quando ele fala, compre de volta esse tempo perdido, é se lançar na vida com Deus, da palavra, profundidade de oração, orar até que algo aconteça com você e comigo para a glória de Deus, amados. Compre esse tempo de volta em nome de Jesus. Verdade, pastor, porque a característica do nosso século, dessa geração, é gastar mais e mais tempo naquilo que não tem proveito, ou seja, não buscam a Deus, buscam tantas coisas, gastam tanto tempo com outras coisas. Esse século nós estamos vivendo, essa geração, mas as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem muito precioso. As pessoas sábias empregam seu tempo de forma proveitosa, pastor. Então as pessoas sábias discernem também a vontade de Deus, que está no versículo 17, que diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas entendei ou compreendei, né, qual a vontade do Senhor. E isso é lindo, maravilhoso, porque o próprio Jesus orou de uma forma tremenda. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nos ensinou a orar dizendo, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como Aleluia. É no céu. Tem uma né? coisa muito importante aí, pastor, quando ele diz aqui, olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque o tempo que passa ele não volta mais, ele vai sempre para frente no nosso tempo, né, linear. E às vezes você talvez já falou isso muitas vezes, ou uma pessoa me falou do seu sofrimento, me falou assim, eu até pensei em falar, mas aí eu nem disse, perdeu a oportunidade. Aí eu ia até falar assim tal, mas não falei, perdeu a oportunidade. Eu ia fazer isso e não fiz, né? Em nome do Senhor, perdeu a oportunidade. Então, quando ele diz aproveitar ao máximo cada oportunidade, sempre que ouve as pessoas falando, e uma falando de problema para outra, a gente fica só esperando uma portinha. Abriu, você entra com Jesus Cristo, meu filho, o seu amor para a glória de Deus. Ou seja, não sejamos insensatos, né, Sim. pastor? Como está dizendo aqui, né? Mas nós devemos aproveitar e realmente também entender, compreender qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Né? Porque a vontade do Senhor ela é boa,
como diz lá em Romanos. Perfeita e agradável. E agradável, né? Então, a vontade do Senhor para as pessoas é que elas sejam salvas e alcancem a esperança. Então, quando as pessoas estão falando, elas estão procurando uma palavra de esperança que está no seu coração e você pode jorrar para fora. Não há nada mais importante, pastor, do que na nossa vida, do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Amém. Né? A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. Você Amém. está no centro da vontade de Deus? Então, para nós concluirmos aqui a nossa devocional, nós sabemos que há uma promessa, pastor, de Deus, de um grande e último avivamento, antes mesmo da vinda, né, do Senhor para buscar a sua noiva. Então, quando esse avivamento vem, esse impacto vem sobre nós, os resultados serão sentidos de imediato, pastor. Haverá um senso maior em buscar a presença de Deus, presta atenção. Haverá oração fervorosa e louvor sincero. Amém. Haverá convicção de pecado, ou seja, Glória a Deus. arrependimento genuíno e verdadeiro, né, pastor? Glória a Deus. Haverá desejo profundo de santidade e também desejo de falar do Evangelho de Cristo aos perdidos. Isso é um avivamento. Ou seja, o efeito do reavivamento ou do avivamento, né, são muitos e são mais percebidos também nas mudanças morais que acontecem na região ou no seu país, né? Não só na igreja, mas também quando ela atinge também a comunidade onde a igreja está inserida também, né, pastor? Isso é muito importante. Então, para isso, nós precisamos estar alinhados, pastor. Como a senhora fala? Coberto e alinhado. Alinhados, né? Com os princípios de Deus e também com o seu propósito eterno em salvar o mundo. Aleluia. Ou seja, para nós concluirmos de fato agora, Deus, né? Devemos, aliás, andar em amor, andar como filhos da luz e andar com sabedoria e verdade. Aleluia. E que Deus nos abençoe nesse tempo, pastor, e que possamos de fato aproveitar o tempo oportuno de Deus para a sua igreja. É tempo oportuno de Deus para um avivamento em nossas vidas. Amém? Eu quero fechar com uma frase linda que o Senhor deixou. Amém. Pode fechar. A sua e a minha identidade é um coração que queima por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, ore por mim. Oremos. Esse Obrigada, papai. Que momento maravilhoso. No nome de Jesus Cristo, abençoa essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, adolescente, essa criança que nos vê nesse momento e nos ouve. No nome de Jesus Cristo, ajude-nos a seguir os passos para um verdadeiro avivamento. Pai, nos ajude pelo poder do Teu Espírito Santo. Chama os nossos corações para esse tempo. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos sabedoria, porque precisamos, Pai, usar o nosso tempo com sabedoria, usar as nossas oportunidades ao máximo e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Não queremos ficar fora desse avivamento, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, quando o Senhor derramar o Seu Espírito, nós estamos sob essa bênção, essa linda promessa para a glória do Teu nome. A nossa identidade é um coração que queima por Jesus. Nós oramos agradecido, abençoando essa casa, essa família, cubra com o sangue de Jesus, guarda, protege, dê toda sorte de livramento, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém? E graças a Deus. Amém. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.